E aí, pessoal, tudo bem? Sou Moisés e hoje nós vamos falar sobre volume, beleza? Observe que essa figura aqui eu coloquei de propósito para a gente entender volume direitinho. Então, essa figura aqui, ela é formada por vários cubinhos. Aqui eu tenho esse cubinho, vou chamar aqui de cubinho 1, é um sólido. Se a gente pensar que esse cubinho possua 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura, nós podemos dizer que esse cubinho possui 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Então, esse cubo maior todo aqui, ele possui quantos centímetros cúbicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aqui embaixo desse 3 que a gente não vê. Tá? Então, ele possui 8 cubinhos de medidas 1 centímetro cúbico. Então, nós dizemos que o volume desse sólido maior equivale a 8 centímetros cúbicos. Então, centímetro cúbico, eu digo por quê? Porque eu estou tomando como referência um cubinho desse como tendo 1 centímetro de aresta. A aresta de um cubo, a gente pode dizer que é o lado da face do cubo. Tranquilo? Se fosse em metros aqui, se a unidade de medida fosse em metro, seria metros cúbicos. Se fosse decímetro, seria decímetros cúbicos. E assim por diante. Então, a gente pode observar que volume é a quantidade de cubinhos que nós podemos colocar dentro de um vaso, dentro de um recipiente. Por exemplo, aqui, se tivesse um recipiente aqui por fora desse cubo, ele caberia 8 cubinhos, portanto, 8 centímetros cúbicos. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade aqui para observar outras situações. O volume de qualquer prisma é obtido multiplicando a área da base pela altura. Então, observe que eu fiz aqui de modo só observando, mas existe uma fórmula para nós calcularmos o volume de um prisma qualquer. Observe que tanto o paralelepípedo como o cubo, ele é um prisma. Tá? Um prisma é quando nós temos um sólido geométrico, que nós temos um polígono da base e um polígono em cima, e nós temos as arestas ligando os vértices desses polígonos. Então, nesse caso aqui, nós temos um quadrado embaixo. Vou fazer esse quadrado em perspectiva, para a gente entender direitinho. Um quadrado em cima. E temos a ligação desses quadrados através desse segmento de reta que nós chamamos de aresta. Tá ok? Então, aqui é um cubo. Na verdade, essas arestas deviam ser todas iguais. Não ficou um cubo exato, ficou aqui sendo um paralelepípedo, que é também um tipo de prisma. Tá? É a mesma figura aqui. A diferença do paralelepípedo para o cubo é que as dimensões das arestas do cubo são todas iguais. E de um prisma qualquer, não necessariamente. Mas o volume é obtido da mesma forma. Só multiplicar as 3 dimensões. Ou, como diz aqui, é a área da base pela altura. Vamos ver como vai ficar aqui. Quem é a área da base? Como a base é um quadrado aqui nesse caso, você multiplica 2, que são as unidades de medidas aqui, 2 unidades de medidas, tá? E aqui também 2 unidades, ó, 1, 2. Então, 2 unidades de medida de comprimento, 2 unidades de medida de largura e 2 unidades de medida de altura. Então, só multiplicar as 3 dimensões. O volume seria 2 vezes 2 vezes 2. O volume é igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, 8 centímetros cúbicos, como nós observamos aqui. Aqui no texto diz que o volume é obtido multiplicando a área da base pela altura, mas
é equivalente a multiplicar as três dimensões. Por quê? Porque as duas dimensões vai ser o comprimento da base pela largura, ou seja, é a área desse quadrado aqui, 2 por 2, que vai dar realmente 4, é isso? A área da base que dá 4, vezes 2, 8. Tranquilo? Situação 1, a mesma coisa. O paralelepípedo. A diferença é que todas as dimensões aqui do paralelepípedo qualquer são diferentes. Então, aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4, o comprimento. Temos 3 na largura. E temos 2 na altura. Então, o volume vai ser quem? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Se cada cubinho desse possui medida de 1 centímetro, seria 24 centímetros cúbicos. Tá? E aí, o texto aqui também está correto. Que o volume é obtido multiplicando a área da base pela altura. A base é um retângulo de comprimento 4 e largura 3. Portanto, a área da base vai ser 12. 4 vezes 3, 12. E a altura é 2. 12 vezes 2, 24. Portanto, o volume 24 centímetros cúbicos. Ou, em outras palavras, para nós calcularmos tanto o volume de um paralelepípedo qualquer como de um cubo, é só multiplicar as três dimensões. Aqui existe uma fórmula para nós calcularmos o volume do cubo. V é igual a A ao cubo. Se a gente pegar e fizer aqui semelhante ao paralelepípedo, fica A ao cubo, porque as três dimensões são iguais. Então, o volume seria A vezes A vezes A. Então, o volume seria quem? Aqui nós temos um produto de potência. O A nós podemos escrever como sendo A elevado a 1. Todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. É isso? Conserva a base, propriedade da potenciação, e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. A ao cubo. Tranquilo? Então, se a gente quiser utilizar a fórmula para calcular o volume desse cubo, seria dizer que, ou seja, se a gente quisesse calcular o volume desse cubo através dessa fórmula, é só colocar no lugar de A aqui o valor 2. O volume é igual a 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Está aqui feito já. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 centímetros cúbicos. Se a gente tomar como unidade, o centímetro aqui, cada unidadezinha dessa aqui. Tranquilo? No caso do cubo, é a mesma relação. É só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Como todas as medidas de um cubo são iguais, é só elevar essas medidas ao cubo. Ou seja, no caso aqui 2, 2 elevado ao cubo, que dá 8. Ok? Então, eu coloquei aqui a mesma figura e coloquei só as figuras aqui do modo que vem nas provas. Tá? Calcule o volume desse recipiente de comprimento 4, largura 3 e altura 2. Tá? Por exemplo, em metros. Vou mudar só a unidade de medida aqui. 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. Então, o volume, nós já vimos que é dado pela área da base, pela altura. Ou, no caso aqui que nós temos um retângulo na base, é só multiplicar 4 vezes 3, que vai ser a área da base, multiplicado agora pela altura, vezes 2. Ou seja, é só multiplicar as três dimensões. O volume é igual a 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 24. Aqui eu só troquei a unidade de medida. Como a unidade de medida está em metro, aqui vai ficar volume em metro cúbico. Tranquilo? Aqui a mesma forma. Vou só trocar a unidade de medida aqui para decímetro. dm, dm, dm. Só para não ficar igualzinho o outro lá. Então, volume vai ser quem? 2 vezes 2 vezes 2. O volume vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Como minha unidade de medida é decímetro, fica 8 decímetros cúbicos. Ok? Volume de prisma, ou seja, de paralelepípedo e de cubo, é tranquilo. Tá? Vamos prosseguir.
para a gente ver como aparece nas provas. As embalagens de duas marcas de manteiga de mesmo preço e ambas de boa qualidade têm a forma de paralelepípedos, conforme indicam as figuras abaixo. Pode-se afirmar que é mais vantajoso comprar manteiga da marca 1, porque em relação à marca 2, tem-se a mais uma quantidade de manteiga equivalente a 10 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos, 30 centímetros cúbicos ou 40 centímetros cúbicos. Beleza? Vamos ver o que o texto diz. Vamos observar direitinho aqui. A questão me diz o seguinte, que é mais vantajoso comprar manteiga da marca 1, dessa marca daqui, porque em relação à marca 2, tem-se a mais uma quantidade de manteiga equivalente a. Ou seja, ele quer saber o seguinte, diz que é mais vantajoso comprar manteiga da marca 1, porque em relação à marca 2, a marca 1 tem um volume de manteiga maior, equivalente a quanto? Aqui estão as opções. Então, nós precisamos fazer os dois volumes aqui desses recipientes e depois ver quanto de volume maior do que a marca 2, a marca 1 possui. Vamos ver? O volume aqui da marca 1, vou chamar de V1, tá? V1 é igual a 10 vezes 6 vezes 4. Tranquilo? Nós sabemos que o volume é só multiplicar as três dimensões, o volume de qualquer paralelepípedo. Então, vai ficar 10 vezes 6, 60, 60 vezes 4. Então, V1 é igual a 60 vezes 4, 6 vezes 4, 24, acrescenta só um zero. Então, o volume aqui, V1, que é o volume da marca 1, possui um volume igual a 240 centímetros cúbicos. Guarda essa informação aqui e vamos para a marca 2. A marca 2 possui um volume, vou chamar V2, igual a 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6 vezes 7. V2 vai ser igual a 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7. A gente faz 3 vezes 7, 21 e acrescenta o zero. Então, fica 21 com 0, que vai dar 210, ou seja, 210 centímetros cúbicos. Portanto, o volume 1 possui 240 centímetros cúbicos e o volume 2 possui 210 centímetros cúbicos. Portanto, o volume 1 possui 30 centímetros cúbicos a mais do que o volume 2. Então, a questão me diz o seguinte, que pode-se afirmar que é mais vantajoso comprar manteiga da marca 1, porque em relação à marca 2, tem-se a mais uma quantidade de manteiga equivalente a 30 centímetros cúbicos. Se a gente não soubesse, bastava fazer a diferença. 240 menos 210, certo? Para a gente saber a diferença de um para o outro, só faz essa subtração. 0 menos 0, 0. 4 menos 1, 3. 2 menos 2, 0. 0,30 ou simplesmente 30. Portanto, item correto é o item C de casa. Beleza? Vamos nessa. Vamos ver agora observação interessante aqui. Observações importantes. Volume de paralelepípedos, alterando as medidas das arestas. Então, na situação 1, comprimento 1, largura 2 e altura 3. Qual o volume dele? O volume é só multiplicar as três dimensões. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, possui 6 centímetros cúbicos. Tranquilo? Vou chamar isso aqui de V1. V2. O V2 possui medidas 2 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Portanto, o volume será 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 centímetros cúbicos. O que é que a gente observa? A gente observa o seguinte, que
Comparando o sólido da letra A e da letra B, nós fizemos o quê? Alteramos apenas uma das arestas, ou seja, dobramos apenas uma das arestas. Essa primeira aresta aqui, observe que a segunda e a terceira aresta possuem a mesma medida. Então, dobrou uma aresta, o que foi que aconteceu com o volume? Dobrou o volume. Então, observe que para nós dobrarmos o volume de um paralelepípedo, basta nós dobrarmos o volume de apenas uma aresta. Se nós dobrarmos as medidas de duas arestas, como vai ficar? É essa situação C aqui. Nós vamos comparar a situação C e a situação A. Na situação C, eu peguei e dobrei as medidas de duas arestas. Essa aresta aqui de 1 centímetro, aqui na letra C está de 2 centímetros, portanto o dobro. E aqui é a mesma coisa, aqui está 2 centímetros, aqui está 4 centímetros. O volume vai alterar como? V3 é igual. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Portanto, 24 centímetros cúbicos. Observe o que foi que aconteceu quando nós duplicamos duas das arestas, o volume ficou multiplicado por 4. Ou seja, quando nós multiplicamos a primeira aresta por 2, dobrou o volume. Quando nós multiplicamos a segunda aresta por 2, quadruplicou, ou seja, ficou multiplicado por 4. Tranquilo? Item D. Observe que no item D, em relação ao item A, eu peguei e dobrei todas as arestas. Aqui era 1, agora aqui é 2, aqui é 2, aqui agora é 4, aqui é 3, aqui agora é 6. Todas as arestas estão duplicadas. O que é que vai acontecer com o volume? Vai ficar multiplicado por 8. Tá? Então, V4 vai ser quem? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Ó, 48 centímetros cúbicos. Observe que em relação ao volume 1, o volume 4 é o volume 1 multiplicado por 8. Então, o que é que a gente observa? Para duplicar um paralelepípedo, certo? Multiplicando uma dimensão por 2, o volume fica duplicado. Se multiplicar duas arestas por 2, o novo volume será 4 vezes o volume anterior. O volume original, que foi multiplicado duas arestas por 2. E se nós multiplicarmos todas as arestas, o novo volume ficará multiplicado por 8. Tranquilo? Temos que prestar atenção bastante nisso, que de vez em quando surgem algumas ideias nesse sentido. Vamos nessa? Conclusão. Se duplicarmos uma das arestas, duplica o volume. Duas das arestas, quadruplica, ou seja, fica multiplicado por 4. Se duplicarmos as 3 arestas, o novo volume fica multiplicado por 8. Nesse caso, é o que acontece quando duplicamos as arestas do cubo. Certo? Então, se nós duplicarmos todas as arestas de um cubo, o volume fica multiplicado por 8. Beleza? Vamos nessa. Vamos ver mais uma questão. Cisterna é um reservatório de água usado normalmente para colher água da chuva em regiões assoladas pela seca. Um grupo de moradores de uma região quer dobrar a capacidade de uma cisterna como a representada no desenho. Para isso, é necessário dobrar. Item A. Seu comprimento, sua altura e sua largura. Vamos observar o que nós vimos anteriormente. Ele quer dobrar a capacidade da cisterna. Se ele quer dobrar, basta multiplicar apenas uma das dimensões. Se ele dobrar as 3 dimensões, ficará multiplicada por 8. Então, não é o item A. B. Seu comprimento e sua altura? Não, nós já vimos que se multiplicar o comprimento e a altura, o novo volume ficará multiplicado por 4. Item C. Seu comprimento e sua largura? Falso. Aí também vai ficar multiplicada por 4. Nós já vimos isso
anteriormente. Item D, sua altura ou seu comprimento ou sua largura. Sua altura ou seu comprimento ou sua largura, ou seja, apenas uma dessas dimensões. Portanto, o item correto é o item D de dado. Ok? Tranquilo? Uma questão apenas de teoria. Que a gente fez essa relação anteriormente para a gente entender. Certo? A gente viu na prática numericamente e aqui trouxemos essa teoria para a gente fazer na tranquilidade, sem nenhum problema. Tranquilo? Vamos nessa. Vamos ver agora as relações entre medidas. Ok? Vamos dar uma observada aqui agora essas relações entre medidas de volume, capacidade e massa. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, que equivale a 1000 quilos. Então, pessoal, isso aqui é por definição, porque a gente sabe que depende do material, que não necessariamente 1000 litros equivale a 1000 quilos. Tá? Mas aqui, por definição, a gente tem que levar em consideração que 1000 litros equivale a 1000 quilos. Consequentemente, equivale a 1 metro cúbico. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que equivale a 1 quilo. Só para a gente observar, 1 decímetro cúbico são 10 centímetros, tá? Então, é um cubo que possui a aresta de 10 centímetros. Então, 1 decímetro cúbico são 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Isso aqui cabe 1 litro de água dentro dele, 1 litro de qualquer coisa. Tranquilo? Que também a gente considera que equivale a 1 quilo, mesmo sabendo que nem sempre depende do material, que 1 litro não necessariamente equivale a 1 quilo, mas por convenção a gente tem que considerar nos problemas que 1 quilo equivale a 1 litro, por sua vez equivale a 1 decímetro cúbico. E finalmente, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, que equivale a 1 grama. Então essas relações a gente tem que ficar em mente para facilitar muito os nossos cálculos. Beleza? Vamos fazer agora essa última questão, que é uma questão do Enseja. Vamos lá. Questão 29, Enseja 2008. A questão diz o seguinte: o prefeito de uma cidade localizada em uma região árida construiu um reservatório com as dimensões abaixo para amenizar a falta de água na seca. Aqui está o reservatório e as dimensões: 100 por 15 por 10. A demanda de água da cidade é de 10.000 metros cúbicos mês. Em um período de seca, se for usada apenas a água do reservatório, ela será suficiente para abastecer a cidade por um período. Item A, inferior a 46 dias. B, superior a 46 dias e inferior a 48 dias. Superior a 48 dias e inferior a 50 dias. Ou item D, superior a 50 dias. Então, aqui estão as opções. Observe o seguinte. Observe que a questão diz o seguinte, que a demanda da cidade é de 10.000 metros cúbicos por mês. Então, vamos ver aqui quantos metros cúbicos aqui esse reservatório cabe e depois interpretar a questão. Então, precisamos calcular o volume desse reservatório. O volume é só multiplicar as três dimensões, não é isso? 100 vezes 10 dá 1.000, 1.000 vezes 15 dá 15.000. Então, o volume é 15.000. A questão diz o seguinte, que 10.000 metros cúbicos por mês é a demanda da cidade. Então, a gente pode escrever isso aqui o seguinte, o volume equivale a 10.000 metros cúbicos mais 5.000 metros cúbicos. Então, o volume vai ficar 10.000 metros cúbicos dá um mês. E 5.000 metros cúbicos, que é metade de 10.000, vai dar metade de um mês também. Então, vai dar 15 dias. Então, um mês e 15 dias. Certo? Se a gente considerar um mês
como sendo 30 dias. Vai ficar 30 dias mais 15 dias. Então, seria igual a 45 dias. Mas esse mês a gente não sabe se é de 30 dias ou 31 dias. Vamos ver aqui. Ou 29 ou 28, como queira. Vamos ver aqui as alternativas que mais se encaixa. Inferior a 46 dias, sim. 30 dias mais 15 dias. Pode ser tanto 45 dias. Ou se a gente considerar o mês de 31 dias, vai dar 46 dias. Então, inferior a 46 dias, certo? Isso aqui está considerando que o mês de 30 dias. Beleza? Pode ser até o momento a mais correta. Vamos ver se nas outras alternativas tem uma mais completa. Item B, superior a 46 dias e inferior a 48 dias, falso. Superior a 46 dias, não. Já errou aqui. Certo? Inferior a 48 dias, não, nesse intervalo aqui não. Não pode ser superior a 46 dias. Superior a 48 dias, não. Superior a 50 dias, também não. Tem que ser inferior a 46 dias. Poderia ser igual a 46 dias? Poderia. Mas aqui está considerando o mês como sendo de 30 dias. Sempre a gente pode considerar o mês comercial. Tá? Então, na maioria das questões, a gente considera o mês comercial, ou seja, o mês de 30 dias. Mas, em algumas situações, nós temos que analisar mês a mês para saber se é de 30 dias ou 31 dias. Ok, pessoal? Então, finalizamos por aqui. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo.